Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês esse apartamento que é muito especial. Foi um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma grande entrega muito importante aqui do nosso escritório. Então, vou mostrar tudo pra vocês, explicar um pouquinho do conceito e eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, e por que esse projeto ele foi realmente tão especial assim? Eu acho que o principal que vocês vão perceber aqui nesse projeto são as texturas diferentes que a gente utilizou. Aqui a gente resolveu ousar realmente nos acabamentos, no piso, no teto. Vocês vão perceber que a gente usou diversos tipos de materiais diferentes. E eu acho que se a gente pudesse resumir em uma palavra esse apartamento, seria de fato texturas. Porque aqui a gente está trabalhando com diversos tipos de materiais juntos, que são completamente diferentes, mas quando a gente junta eles, realmente faz todo sentido. Então, vocês vão ver ao decorrer do vídeo, nas imagens que a gente vai postar, que realmente está tudo fazendo esse sentido e trazendo essa estética e ao mesmo tempo esse conforto, que eu sempre falo que de nada adianta as coisas serem bonitas se elas não funcionam, e aqui a gente realmente conseguiu utilizar o melhor dos dois mundos. O grande objetivo aqui, além da estética claramente, era criar de fato uma atmosfera confortável aqui nesse apartamento. Não é novidade pra ninguém, quem me acompanha já sabe que eu sou apaixonada por iluminação indireta. E quando você combina a iluminação com as texturas dos mobiliários corretos, a gente realmente cria uma atmosfera completamente diferente nos ambientes. E aqui, qual foi o grande conceito? Esse apartamento, ele tem 73 metros quadrados e a gente resolveu, como eu comentei, ousar nas texturas. Então aqui a gente entrou com um piso monolítico no apartamento inteiro. Então os nossos parceiros da 100 Juntas, que fizeram esse piso, e realmente foi um desafio, porque foi a primeira vez que a gente trabalhou com esse tipo de piso e o resultado ficou incrível, porque qual que é a grande vantagem do piso monolítico? Além da estética, porque a gente ganha uma sensação de amplitude, porque você não vê rejunte, você não vê juntas de piso, separação de ambientes, então realmente quando você vem com o piso monolítico, ele te traz realmente essa sensação de integração de todos os ambientes. Se a gente parar para pensar no quesito de limpeza, é muito mais fácil, porque a gente não vai ter o desgaste de rejunte com o tempo. Então é um piso muito confortável de se conviver assim no dia a dia. E então, pra gente dar uma quebrada, porque a base do projeto seria esse piso, então tudo começou, né, a questão de cores e texturas do projeto, tudo começou a partir do piso monolítico. Então, pra dar uma quebrada e trazer mais aconchego aqui para esse apartamento, a gente trouxe as outras cores e principalmente os tons amadeirados. Então a gente tem a base bege acinzentada, com também o toque bege acinzentado dos mobiliários, mas para trazer esse aconchego a gente trouxe o tom de madeira. E para fazer esse contraponto, a gente colocou o tom de madeira no teto. Então vocês conseguem ver que aqui a gente tem um forro vinílico. Normalmente o mais comum de se ver de fato é madeira no piso e cimento queimado nas paredes, em alguns detalhes. E aqui a gente resolveu dar de fato esse contraponto. A gente resolveu entrar com o cimento queimado no piso e trazer de fato o aconchego no teto. Então para isso a gente utilizou o forro vinílico na cor amadeirada, para que a gente conseguisse trazer esse aconchego vindo de cima. Então quando você entra aqui no ambiente, a primeira coisa que você bate o olho é nesse teto de madeira e ele realmente te abraça, junto com a iluminação indireta. E depois a gente faz todo o contexto, né, abraça de fato o restante do projeto com o piso monolítico. Então, por isso que eu comentei que as texturas aqui nesse apartamento, elas foram muito importantes, porque elas conversam entre si e no final, quando a gente explica e você olha o todo, realmente faz todo sentido. E qual que é o contexto, né, desse apartamento? Basicamente, esse apartamento, ele foi feito e projetado para uma jovem que mora sozinha. Então, tudo aqui precisava ser de fato muito funcional pro dia a dia, para a rotina que ela tem, que inclusive ela trabalha híbrido, metade presencial, metade dentro de casa. Então, por ela ficar bastante aqui dentro do ambiente, a gente quis criar um ambiente integrado, mas ao mesmo tempo amplo e confortável. E além de tudo, ela recebe visitas esporadicamente, então era muito importante a gente conseguir criar o máximo de espaço social possível, até para que ela consiga, por exemplo, a gente fez, né, o home office aqui integrado ao living, mas ela tem toda a flexibilidade de conseguir trabalhar em qualquer lugar do apartamento. Ela pode trabalhar
trabalhar no home office, que foi onde a gente projetou de fato, mas ela tem uma bancada no quarto, ela tem a mesa de jantar que está integrada aqui com esse living, então realmente tudo foi pensado para que seja flexível no dia a dia dela e ao mesmo tempo que abrace e seja confortável. Então a primeira coisa que a gente fez quando a gente entrou aqui foi retirar essa porta de sacada para a gente realmente conseguir fazer essa integração entre os dois ambientes. Não fazia sentido pro dia a dia da Thaís a gente deixar uma varanda com a parte de dentro, a gente realmente conseguiu ampliar, trazer mais iluminação, inclusive, que é muito importante. A gente tem uma varanda com uma parede de vidro, então nos períodos da manhã e de tarde a gente tem bastante iluminação natural, a gente ganha bastante ventilação natural também. Então essa parte da integração ela é muito mais do que a própria estética realmente, ela vai em outros elementos naturais também. Então a gente realmente pensou em todos esses detalhes para que tudo fosse confortável, não só para Thaís, como para a família dela, os amigos que viessem visitar, enfim, que fosse realmente uma casa extremamente aconchegante e funcional no dia a dia também. E agora falando um pouquinho do quesito projetual, a gente resolveu dividir em blocos. Então, se vocês repararem bem, a gente tem o bloco do trabalho, o bloco do descanso e o bloco do social. Vou explicar. Logo na entrada do apartamento, a gente resolveu alocar a parte do home office. Então, foi bem o que eu comentei com vocês. Ali foi de fato designado para ser a parte do home office, mas nada impede que ela pegue o notebook e trabalhe em outros lugares. Mas de fato ali foi o espaço que a gente designou de fato para o home office. Então, nós desenhamos toda a parte de marcenaria com a mesma base de todo o restante do apartamento e a gente deu os mesmos contrapontos. A base é uma base neutra, em cima a gente colocou a madeira que conversa com a madeira do teto e a gente mais uma vez trabalha com aquela luz indireta, que na verdade ela é direta e indireta. Quando ela tá trabalhando ali, ela consegue ligar a luz de LED embaixo do armário, aquilo já dá uma iluminação direta para conseguir auxiliar ela no dia a dia do trabalho, mas ao mesmo tempo, quando ela não estiver sentada ali, aquilo vira uma luz indireta para que ela não tenha necessidade de ligar a luz central do apartamento. Que inclusive as luzes centrais dos apartamentos, aliás de todos que a gente projeta, a gente não pensa para que essas iluminações sejam utilizadas no dia a dia. Na verdade, essas luzes centrais, elas são mais utilizadas num dia de limpeza ou de algum dia muito específico, porque a ideia é que as luzes elas comecem a ser acesas quando vai chegando a parte da noite, e quando vai chegando a parte da noite a gente está querendo descansar, desacelerar. Então tudo aqui a gente realmente planejou para que a Thaís conseguisse utilizar as luzes indiretas. Então vocês vão perceber que quando a gente vem já para o bloco de descanso, que eu vou chamar, que aqui é a parte da sala de TV, a gente projetou 2 pontos de iluminação indireta que já iluminam bastante essa parte e não tem necessidade de fato de ligar as luzes diretas, as luzes centrais do teto. Então, o que é muito interessante de comentar também, a gente resolveu criar essa prateleira que está aqui atrás de mim, pegando toda essa extensão de parede que vai até a parte do home, trazendo de fato essa integração entre os 2 blocos que eu comentei. E o mais interessante é isso que eu comentei, sempre trabalhando com as luzes indiretas para trazer aconchego. Então, quando a gente vem para cá, quando eu falo que aqui é o bloco de descanso, porque a gente realmente resolveu priorizar essa parte do desacelerar. Então, ponto 1, luzes indiretas. Ponto 2, materiais. Então, quando a gente para observar, toda essa parte da sala de TV tem esses contrapontos de texturas que eu comentei e principalmente na parte do mobiliário. Então, a gente consegue perceber que a gente escolheu mobiliários com os mesmos tons do apartamento, mas que trazem esse conforto do linho. E aqui, o meu xodó dessa sala é a poltrona maravilhosa, gente. Essa poltrona, você senta nessa poltrona, você nunca mais quer levantar, porque parece que você tá sentando numa nuvem. E se vocês perceberem, a poltrona foi o ponto focal de cor dessa sala. Então, toda a base do projeto ela foi pensada para ser uma base realmente neutra, mas a poltrona ela veio como destaque. Então, a gente resolveu entrar com essa cor verdinha, é uma lona verde, que não é um verde muito aberto, ele já é um verde um pouco pastel, mas de fato para dar esse contraponto e para você entender de que, opa, aqui realmente ficou a parte para eu sentar, para eu descansar e desacelerar. A mesa ela foi feita, né, com tampo em cimento, o que conversa perfeitamente com o piso de cimento que a gente entrou aqui. E a base, ela tem 3 apoios texturizados, então quando você passa a mão assim, você vê que ela é uma base áspera, no mesmo tom do piso, no mesmo tom da marcenaria. Então aqui realmente tudo foi milimetricamente pensado. Inclusive, isso é uma coisa muito legal de comentar, que aqui no escritório a gente tem esse processo de ir com os nossos clientes nas lojas, junto com eles, para eles sentarem no sofá, pegarem no tecido e a gente escolher juntos. Então, eu falo, olha, no nosso projeto o sofá tá com essa cor, com esse pé, esse metal, não, o que você acha? E foi muito gostoso, a gente passou um dia na loja de mobiliário, as clientes testaram, a gente foi com uma ideia de sofá, saiu de lá com essa ideia que elas bateram o
olho se apaixonar. Então isso é muito importante também. É muito importante para um projeto realmente fazer sentido pros clientes, é que a gente esteja conectado e que a comunicação seja muito clara desde o começo, tanto eles com a gente, quanto a gente com eles, para que realmente o match seja perfeito do jeito que foi aqui, porque realmente cada detalhe foi escolhido a dedo por nós e pelos nossos clientes, então tudo é muito importante mesmo aqui dentro. E ainda falando no quesito de amplitude, nós resolvemos colocar um espelho no começo da sala para realmente a gente conseguir espelhar todo o nosso espaço social e a gente realmente trazer uma maior amplitude e refletir de fato todas as texturas que a gente resolveu colocar aqui no apartamento. E esse espelho maravilhoso são dos meus super parceiros da Old School, um design maravilhoso, minimalista, e deu realmente um toque especial aqui, coroou a nossa sala, para realmente ressaltar e realçar tudo que a gente fez aqui. E uma coisa interessante, tanto na área de serviço quanto no terraço, nós trabalhamos com uma tampa de quartzo em cima das cubas. Então, além da gente ter planejado mais espaço de trabalho no lado direito do fogão, para que ela conseguisse utilizar ali, né, de auxílio no cozimento e tudo mais, a gente ainda considerou uma tampa em cima da cuba para que essa bancada conseguisse ser utilizada como um todo. Então ela não tem nenhum tipo de pausa. Por exemplo, bancada, cuba, resto de bancada. Não, quando você tampa, você tem uma bancada inteiriça e consegue utilizar inclusive em cima da cuba. Isso é muito importante também para servir de apoio e você ganhar mais espaço. Além disso, a cuba da cozinha nós trabalhamos com uma cuba com acessórios. Então, ele já vem com um cestinho para que você consiga higienizar os alimentos, vem com uma tábua que você consegue colocar em cima e ganhar mais espaço de corte e mais espaço de utilização de bancada, além da torneira, a minha queridinha, que é torneira e filtro, o que te proporciona mais espaço de bancada sem a necessidade de você ter um utensílio de filtro de fato em cima da bancada, deixando tudo mais livre para utilização. E agora falando um pouquinho do quarto de hóspedes, uma coisa que é muito interessante a gente comentar, a Thaís, ela é de Recife, os pais dela ainda moram lá e recorrentemente eles vêm visitá-la aqui em São Paulo. Então era muito importante para ela que nós criássemos um quarto pensando nos pais dela, de quando eles vêm visitá-la. Então, um ponto muito importante do quarto de hóspedes foi a cama que a gente desenhou. Na verdade, quando você olha, aquela é uma cama de solteiro, só que na verdade, quando você abre ela e puxa, ela se transforma numa cama de casal. Então, realmente, isso foi milimetricamente desenhado e pensado para eles, né, para a família da Thaís, e que realmente ficasse de uma forma confortável para todo mundo. E ali, querendo ou não, isso acaba servindo, esse quarto serve um pouco de apoio, então a gente fez um armário também, né, tanto para os pais quando vierem visitá-la, quanto para a Thaís ter mais espaço de armazenamento. E uma coisa que é muito legal, muito importante, como o armário, ele tá assim que a gente abre a porta, a gente resolveu fazer a lateral do armário com um canto arredondado, então vocês vão ver que quando a gente entra no ambiente, a gente não dá de cara com uma parede de armário. Na verdade, não. A gente vê todo um móvel fluido, redondo, com prateleiras, com algumas obras de arte que a gente resolveu colocar para que a gente conseguisse trazer mais aconchego para aquele quarto, que não ficasse um plano liso, né, chapado assim que a gente entra. Então a gente realmente mais uma vez conseguiu trabalhar com as formas, os cantos fluidos arredondados para trazer de fato mais esse aconchego para aquele quarto. E aí nós resolvemos revestir uma sanca de gesso que a gente tinha acima da janela para trazer mais aconchego e colocar um papel de parede em linho que lembra o linho que a gente colocou no sofá para de fato coroar e deixar um ambiente mais confortável. E falando agora sobre o banho social, então o banho social ele é um banho que ele é utilizado tanto pelos hóspedes quanto pelas visitas da Thaís, e um ponto muito importante é que eles não quiseram demolir nenhum item existente do banheiro. Então quando a gente olhar todos os revestimentos, tanto do piso quanto dentro do box e a bancada do banheiro, elas são originais e entregues pela construtora. Só que quem disse que a gente não consegue repaginar mesmo utilizando elementos entregues, né, que são normalmente um pouco mais básicos? O que a gente resolveu fazer? Primeiro, como a gente não ia quebrar revestimento do box, a gente não conseguiria fazer um nicho de shampoo que normalmente a gente está acostumado a fazer para dentro da parede. Então a gente resolveu trabalhar com uma prateleira de quartzo branco para trabalhar como se fosse um nicho de shampoo de apoio ali para o banho. Além disso, fora do box, onde normalmente vem uma parede apenas com pintura, nós trouxemos um revestimento da Atlas, da cerâmica Atlas, para trazer mais textura para o banheiro. Fora isso, trabalhamos com os móveis das mesmas tonalidades do restante do apartamento e majoritariamente na madeira para trazer mais aconchego. E claro que eu não podia deixar de fora a minha iluminação frontal do espelho.
Eu sempre faço uma espelheira com armário atrás, o que é muito bom, porque a gente ganha armazenamento e ao mesmo tempo a gente não perde a parede de espelhos, e sempre com iluminação lateral para ajudar em momentos de arrumação, maquiagem, enfim, que é muito importante. Já na Suite Master, o nosso objetivo principal era a otimização dos espaços e a valorização do pé direito. Então, para trazer aquela sensação de amplitude, trabalhamos com os mobiliários mais verticais possíveis. Então, cabeceiras fora do padrão comum, normalmente que é de 1,30, trabalhamos com uma cabeceira um pouco mais alta, contornada por um fio de LED que traz uma sensação de aconchego, juntamente à cortina, que também dá essa sensação de amplitude de pé direito. Já na parede do armazenamento, trabalhamos com um armário bem grande ao lado esquerdo, piso-teto, e do lado direito, à frente à cama, uma parede de vidro com fios de LED com uma penteadeira para um auxílio à cliente no dia a dia. Já no banho master, também mantivemos os revestimentos originais entregues pela construtora, acrescentamos alguns novos, juntamente com uma marcenaria e um box camarão para a gente ter uma total abertura do box, e é isso, um ambiente completamente renovado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse apartamento foi muito especial. Aqui a gente realmente pensou cada mínimo detalhe, tudo aqui se conversa, tudo aqui foi muito pensado e muito estratégico de fato para que seja funcional, esteticamente bonito e que traga muito aconchego e fluidez na vida da nossa cliente. Então eu espero que vocês tenham gostado e eu não posso deixar de falar, curta esse vídeo, comenta, se inscreve no nosso canal porque eu tenho gostado muito de gravar aqui pro YouTube e eu tenho tido um feedback de vocês muito positivos porque vocês têm gostado também. Então comenta aqui embaixo o que vocês mais gostaram desse apartamento, se vocês têm alguma dúvida também, que qualquer coisa eu gravo um vídeo tirando dúvida de vocês. E é isso, um beijo e sigam a gente para mais conteúdos.